E aí, gente, tudo bom com vocês? Cá estamos na terceira parte deste grande roteiro sobre budismo. Novamente, né, não tem problema se você começar por essa parte, porque meio que são frases soltas, sabe? Ensinamentos soltos, não seguem uma ordem cronológica. Mas se tu não viu ainda a parte 1 e parte 2, eu sugiro fortemente que você assista depois. Eu sei, né, eu tô dando uma rushada nesse tema, também porque despertou um sentimento de urgência em mim, sabe? Tipo, sei lá, vai que as coisas mudam na minha vida e esses vídeos tão importantes aqui acabem não saindo, sendo que outros muito menos relevantes serão produzidos, sabe? Então, eu tô dando uma prioridade maior pra isso daqui e esse vídeo aqui provavelmente também vai ficar gigantesco, né? Até porque ninguém sabe o dia de amanhã, né? Sei lá, vai que eu sou atropelado. Tomara que não aconteça. Mas a vida é imprevisível, né? Às vezes acontecem essas coisas. Uma amiga da minha mãe teve um acidente de carro e morreu. Sabe, do nada assim, né? Um negócio totalmente inesperado e daí do nada acontece. Muitas vezes a gente não sabe quando que vai ser a última vez de algo, né? Então, né? Melhor eu aproveitar que as causas e condições estão favoráveis a mim agora e já adiantar esse material aqui antes que o equilibrista não consiga mais sustentar os pratos. Enfim, né, vamos começar aqui. O ego é um dos maiores pesos que alguém pode carregar. Como eu disse, né, em vídeos anteriores, eu sinto que eu preciso de mais meditação na minha vida, sabe, pra perceber isso daí de forma prática, em vez de simplesmente nas palavras, nos conceitos, na teoria. Porque ontem, né, durante a produção do meu vídeo anterior, e depois de eu ter postado ele também, eu fiquei cheio de pensamentos negativos por conta de memórias do passado, justamente relativas ao meu eu, ao meu ego. Sério, tipo, eu não sei porquê, mas veio um monte mesmo de lembranças de atitudes que, entre aspas, eu tive no passado. E daí eu lembro dessas coisas que eu fiz no passado, e eu acho que todas elas, sabe, sempre tem uma outra pessoa envolvida, então tem alguma relação também, né, com o superego, com eu não querer passar uma imagem ruim sobre mim, ou melhor, uma imagem que eu não aprovo. E daí, tipo, eu acabo me identificando, né, com essas coisas que eu fiz no passado, mesmo no passado distante. E isso é muito doloroso, sabe? Tipo, eu fiz aquilo ali no passado, então aquilo ali me define. Ou aquilo ali não me define hoje em dia, mas o fato de eu ter agido assim no passado acaba me machucando muito justamente por ir totalmente contra a imagem que eu tenho de mim mesmo, as coisas que eu acredito e a impressão que eu gostaria de passar através das minhas atitudes. Sério, ontem eu tive muitos momentos assim, e isso denota justamente ignorância e falta de compreensão real sobre como a realidade funciona. Só que, confesso eu, estou tendo bastante preguicinha, sabe, de realizar a meditação formal nos últimos meses. Até porque eu não frequento nenhum lugar de meditação, eu só faço isso sozinho, né? E como a monja Koen diz, meditar sozinho é mais difícil. Meditar com a sangha é mais fácil. Eu acho que a minha mente acabou ficando bastante suja por eu não ter dado tantos banhos nela ultimamente. Porque como eu disse em vídeos anteriores, a meditação é isso, né? Você dar banho na sua mente. Mas enfim, né, pra você perceber realmente o peso que o ego tem e que ele é ilusório, pra tu perceber realmente isso, é necessário a meditação, como eu escrevi aqui. O monge Gensho diz que a meditação é essencial. Sem meditação, nada feito. Ele contou, né, uma história de um praticante que ficava chegando atrasado e daí acabava não conseguindo participar da meditação que ocorre antes das palestras que ele dá, que eu acho que é uma sessão de 40 minutos, se eu não me engano. E daí no início ele chegava atrasado e daí ele pedia pro monge Gensho, será que eu posso ouvir a sua palestra? Porque eu acabei me atrasando e não consegui meditar. E daí no início o monge Gensho permitia. Só que daí ele acabava ficando mais agitado do que as outras pessoas que escutavam, sabe? Fazia bastante perguntas, tentando entender com a mente conceitual os ensinamentos do Zen Budismo. E daí, por conta disso, nas próximas vezes que esse praticante apareceu, o monge Gensho não o permitiu assistir a palestra. Porque, como ele diz, quem não participava das meditações não iria entender de fato as palestras. Ok, aqui na próxima frase eu vou tocar num ponto que pode ser mais controverso, né? O que vocês acham da seguinte frase?
A ilusão de separação e definições arbitrárias não ocorre somente com os objetos, mas com tudo, até mesmo o tempo. Isso significa que o passado, presente e futuro são um só. Pois é, nesse caso a gente não está falando sobre objetos, mas sobre processos, né? O tempo é uma forma mais fácil e intuitiva de entender o movimento, mas ao meu ver se encaixa bem mesmo. Realmente, é a mesma lógica, cara. A gente poderia ter definido, por exemplo, passado e presente como uma única coisa só. E daí só teria, digamos, sei lá, o pressado, uma fusão dos dois, e o futuro. Em alguma realidade alternativa deve ser assim. Em um universo paralelo, sei lá. É a gente que dividiu nesses 3 estados. O que tá acontecendo agora, o que vai acontecer e o que aconteceu no passado. Então, eu acho que parando pra pensar, se você reflete um pouquinho mais sobre essa questão, acaba não sendo tão polêmico assim. E dá pra encaixar bem nos ensinamentos que eu passei nos vídeos anteriores. Incluindo até, na verdade, sobre aquela parada de Sansara ser Nirvana. Mas como eu disse, eu acho que eu entro nessa questão mais profundamente mais tarde, né? Enfim, o próximo trecho foi... A mente adora instrumentalizar tudo o que fazemos. Criar objetivos. E, em vez de aproveitar a atividade, adiar a felicidade. O mundo da mente é extremamente venenoso e nocivo se nos identificarmos com ele e nos envolvermos ou acreditarmos no que se passa nele. Por exemplo, eu quero isso para alcançar aquilo, e eu preciso disso, disso e disso, e tenho esses 5 problemas para resolver, e eu não gosto dessas coisas, mas gosto dessas outras coisas. E no futuro, as coisas serão melhores. Dar corda para essa viagem da mente tentando conseguir coisas no mundo material e julgando sem perceber que é uma brincadeira de faz de conta é um bom caminho para o grande sofrimento. Interessante esse trechinho, né? Eu acho que eu já disse em outro vídeo que o Buda disse que a mente humana pode ser mais perigosa do que cobras venenosas e assaltantes vingadores. Realmente a gente tem que tomar muito cuidado com ela. E tudo bem que você tem os seus objetivos e uma hora você vai alcançar eles, mas também não vamos só vender o presente pelo futuro. Treine a sua mente para que consiga, primeiramente, reduzir o seu sofrimento e depois aproveitar ambos. É sério, que mentalidade ruim que as pessoas têm, tipo... eu preciso passar por isso daqui pra alcançar certos objetivos. Ok, então eu já decidi que eu vou passar por isso daqui. Só que daí a pessoa ela passa por isso sofrendo. Beleza, é uma necessidade para alcançar o que você quer. Mas que tal você tentar não sofrer ou sofrer menos durante essa jornada? Que tal você fortalecer a sua mente? A maioria das pessoas acha normal isso daí. E pode até ser, né, no sentido de ser extremamente comum. Mas certamente não é o ideal e não é algo saudável você ter esse tipo de mentalidade que é tão comum na nossa sociedade. As pessoas, elas geralmente acham que é desse jeito e não pode ser de outro jeito. O que também, né, liga com a crença na permanência do eu. Tipo, eu não gosto de X coisa. Eu sou assim e eu não vou mudar. E eu não gosto disso e eu vou continuar não gostando disso porque eu sou assim. Como se a pessoa fosse tipo uma pintura, sabe? Uma foto ou um vídeo em que todo o seu conteúdo já foi feito e a gente consegue analisar ele como uma obra completa e imutável. Só que o ser humano não é assim. E é um erro a gente enxergar nós mesmos dessa forma. Na verdade, é um erro nós enxergarmos nós mesmos. Mas o mundo não está preparado para essa conversa. Mas então, né, como eu disse, eu já toquei mais nessa questão. Só que também, né, tem o ponto dos objetivos. Tipo, será que você tá tendo bons objetivos para sua vida? Tem essa questão também, né? Será que eles realmente valem a pena de serem perseguidos? Será que talvez você não deveria estar procurando por outras coisas? Talvez se você mudasse os seus objetivos, você se tornasse uma pessoa mais feliz, né? Mas enfim, né? Aqui na próxima frase é uma teoria de como o ego talvez possa surgir. Ou melhor, eu diria que não surgir, né? Mas se intensificar. Que é tipo, mamãe e papai estão se chamando de X e Y, então vou imitar. Provavelmente eu devo ser Z. E daí aí também, né, tem a crença na separação, a crença na identidade.
Mas também, né, tem o fato de que você cresce e amadurece escutando as pessoas falarem e repetirem inúmeras e inúmeras vezes. Eu isso, eu aquilo, eu. E daí você acaba nunca se questionando sobre a natureza desse eu e só assume que ele existe, porque todo mundo fala dele, né? Como que ele não vai existir se todo mundo, literalmente todo mundo tá falando dele? Dos ateus mais fervorosos até os extremistas religiosos. Todo mundo tá com essa ideia na mente. Então tá, né? Aí você olha pra tudo isso e desde criancinha, pequenininho, você começa a internalizar esse discurso. Ah, todo mundo tem um eu. Então eu também devo ter um. Na verdade, é claro que eu tenho um. Aí você começa, eu isso, eu aquilo. E outra coisa que também fortalece isso, né? É o nome que te dão. Olha só, eu tenho um nome, e esse nome é um negócio meu que é diferente dos outros. Outra coisa que fortalece é a separação e a individualidade, né? Por exemplo, a sociedade me chama de Gabriel. Todo mundo me chama de Gabriel. Então é, entre aspas, óbvio, né? Que eu sou o Gabriel. Ou pelo menos aparenta ser. Mas também, né, se a gente for entrar nessa questão de nomes, eu já tive muitos e muitos e muitos nomes aqui na internet, tá? Eu já tive muitas contas banidas nas redes sociais e daí eu gosto de anonimato, sabe? Então eu criava muitos fakes, até por proteção, sabe? Porque dessa forma fica mais difícil de pessoas que não gostam de mim me fazerem mal. E dependendo da pessoa que eu estou conversando com, eu acabo agindo de uma maneira diferente, né? Eu não ajo aqui no YouTube da mesma forma que eu ajo com, por exemplo, o meu amigo Deso, né, na rede social. Que também não é o jeito que eu ajo dependendo da conta que eu estiver utilizando. Eu já tive muitos nomes na internet. E as pessoas me chamam, né, dependendo da pessoa, cada um me chama por um nome diferente. Tem gente que me chama de Gabim, tem gente que me chama de Gabriel, tem gente que me chama pelos nomes dos meus fakes, ou pelos meus nicks nos jogos. Depende. Então, afinal, qual que é o eu verdadeiro? Não existe eu verdadeiro. Próximo trecho. Quando lembrar de uma situação ruim, pense: nossa, que situação que ele passou, hein? Eu também ficaria mal no lugar dele. Ainda bem que não é comigo. Afinal, não foi com você que ocorreu de fato. Isso é um produto da ilusão do ego-mente. Tá aí mais um método, né, que pode ser útil para algumas pessoas, justamente para você se desprender dessa ideia de que você é o que você faz e você é o que você fez. E mesmo no presente, eu acho, talvez seja mais interessante, né, mais saudável a gente se enxergar na terceira pessoa do que como sendo de fato, né, esse bonequinho de carne que acabamos obtendo nesta nova manifestação kármica que estamos experienciando nesta curta vida. Nossa, ainda tem muita coisa aqui, gente, vocês não iam acreditar. Enfim, vamos para a próxima frase. O zazen é como escavar um lixão, uma experiência de arqueologia da mente. Essa daí, no caso, é uma frase do monge Komyo, que eu achei bastante interessante. Porque o que acontece quando a gente escava um lixão? Se a gente começa a revirar lá as coisas que tem lá, o que é a grande maioria das coisas que a gente vai encontrar lá? Óbvio, né? Lixo, muito, muito, muito lixo. Muita coisa inútil. Muita coisa ruim, na verdade, sabe? Coisa que cheira mal, coisas desagradáveis. Até coisas nocivas, né? Que podem acabar prejudicando a sua saúde se você entrar em muito contato com elas e não se limpar depois. Mas de vez em quando, se você escava por tempo suficiente, adivinha só? Às vezes você pode encontrar alguma coisa muito boa lá. Algo incrível, sabe? Que você sequer sabia que poderia estar lá dentro. E é isso que acontece com o tempo suficiente de prática. Você tem insights, você limpa o seu lixão mental, e quanto mais você limpa ele, menos coisas inúteis estão dentro dele, e mais fácil fica de você encontrar essas coisas valiosas, de profundo significado. As famosas descobertas meditativas, como eu disse no meu vídeo anterior. Portanto, meditar é descartar o que não presta e manter o que presta, enquanto dá o devido valor ao que é mantido. Na próxima está escrito que o Buda disse que a maior parte do caminho é se cercar de pessoas boas. E por conta disso, tomar refúgio na Sangha não é opcional no caminho do Dharma. É importante, né, a gente participar da comunidade budista, até pra gente se manter no caminho e fortalecer os ensinamentos dentro de nós, ajudarmos uns aos outros,
tem muitos benefícios, sabe? Eu não participo presencialmente, mas eu tô dentro de alguns grupinhos de temática budista e na verdade eu pretendo interagir mais neles. Eu até criei um meu próprio, mas por enquanto, na grande maioria das vezes, eu somente administro ele, sabe? Dou uma cuidada pra não entrar pessoas que prejudiquem o grupo. Depois do trecho que se segue é que você não vai conseguir fazer o rio ir na direção que você quer. É você quem tem que seguir o fluxo do rio. Afinal, não somos onipotentes para mudar o fluxo. E mesmo se pudermos mudar, dá muito mais trabalho do que fluir com ele. E da mesma forma, é mais fácil mudar a si mesmo do que os outros. Sorria e o mundo sorrirá com você. Chore e chorará sozinho. Pois é, o que é o rio nesse sentido aqui? O rio representa o tal, né? O fluxo natural das coisas. Você pode tentar nadar contra a maré e acabar tendo uma vida miserável, ou você pode fluir junto com o tal. Ah, pois é, né? A gente tem que ganhar dinheiro pra conseguir as nossas coisinhas, pra ter o nosso cantinho pra dormir, comida pra comer, etc, etc. Pra gente conseguir se adaptar mais ou menos à sociedade, né? A gente pode tentar lutar contra essa realidade, ou se adaptar a ela e não brigar com ela. Tipo, ok, tem que ser assim? Não tem outro jeito de eu conseguir viver uma vida boa? Se for o caso, eu não estou dizendo que é, tá bom? Você tem duas opções, né? Você chorar, que daí você vai chorar sozinho, porque, adivinha só, o mundo ele não vai mudar só porque você tá chorando. A realidade cruel das coisas vai permanecer exatamente do jeitinho que é. Só que a parte boa é que se você sorrir para a realidade, ela também não vai mudar só porque você tá sorrindo, sabe? Só pra te contrariar. O mundo, ele não liga pra você. Isso significa que se o mundo tá bom pra você, ele não vai mudar. E se o mundo tá ruim pra você, ele também não vai mudar. Por isso que eu acho essa frase muito bonita, cara, e de profundo significado. Sorria e o mundo sorrirá com você. Chore e chorará sozinho. Eu prefiro sorrir. E eu acho que vocês também preferem, né? E assim, o próximo trecho aqui, na verdade, é meio que uma autocrítica, na verdade, totalmente, cara, também. Só que eu sei que outras pessoas também cometem esse erro. O trecho é o seguinte: a prática é em todos os lugares e a todo momento. Só que daí, tipo, muitas vezes eu acabo fazendo o quê? Eu mantendo essa mentalidade mais budista durante o trabalho, e daí quando eu chego em casa eu só deixo isso daí de lado e começo a fazer várias coisas reprováveis que não seguem os ensinamentos, sabe? Aí o budismo acaba sendo um instrumento para que o meu tempo durante o trabalho seja um tempo bom. E olha, funciona, eu não vou dizer que não funciona, mas funcionaria mais ainda se eu levasse isso daqui mais a sério e adotasse em todas as esferas da minha vida consistentemente. E se você não entendeu direito a parte do não se esqueça de que está sonhando, eu acho que eu já falei em vídeos anteriores, né, que dizer que nós estamos todos sonhando é uma forma de explicar a vacuidade. É sunyata ou shunyata que fala, que é um dos conceitos mais importantes do budismo. Que nem aquilo que eu falei, sabe? Na verdade é exatamente a mesma coisa. Você lembra que eu disse que isso daqui é uma brincadeirinha de faz de conta? Então, outra forma, né, da gente explicar esse conceito é dizer que nós estamos todos sonhando. E adivinha só? O sonho é ilusório. O sonho não representa como que a realidade de fato é. Mas enfim, eu acho que vocês já entenderam. No próximo trecho é dito o seguinte: a raiva e o ódio mantêm você no pior reino espiritual. A raiva é considerada o maior veneno da mente. E o principal remédio para a raiva é a paciência, que é o que Buda propõe mesmo nas situações mais difíceis. Manter a harmonia é mais importante que estar certo, que é uma frase que já foi dita aqui no canal, mas se aprofundando agora, os maiores obstáculos para se manter a harmonia são a raiva e o ressentimento. Foquemos em melhorar nestes aspectos, então. E além disso, manter a harmonia é mais importante do que se provar certo, ou vencer discussões, geralmente. Isso é claro, né, no sentido da perspectiva budista, com foco em atingir os objetivos budistas. Que na verdade eu acho que são objetivos bastante produtivos, né? Não à toa eu tenho tanta admiração por essa filosofia. E eu acho que você também verá valor neles se ainda não vê. Afinal, me responde aí. Você prefere ser feliz ou ter razão?
Mas isso que foi dito agora não implica na proibição do uso da força e do conflito para salvar alguém, por exemplo. Ou mesmo o ensinamento irado, que é algo que às vezes acontece, mesmo dentro das comunidades budistas. Às vezes as pessoas precisam desse empurrãozinho mais acentuado, né? Para conseguir progredir no caminho. Tem até uma história de... Eu não vou lembrar exatamente dos detalhes, mas em suma, era de um carinha lá que fazia jiu-jitsu e daí ele tava uma faixa abaixo do mínimo para ele ser um professor, sabe? Para ele ter aparentemente os direitos para ensinar. Só que o lugar, né, onde tinha os praticantes de jiu-jitsu precisava, né, de um novo professor. Eu não sei se o antigo ele tinha ido viajar ou tinha falecido, enfim. Na real, acho que ele tinha ido viajar. É isso, é exatamente isso, né? Alguma coisa... Exatamente não sei, mas alguma coisa assim, enfim. O fato é que ele estava em outro lugar agora, que eu me lembre. Só que daí, né, veio uma terceira pessoa informar esse carinha aí do jiu-jitsu que o mestre tinha comunicado que, na verdade, ele já estava apto para utilizar a faixa roxa e ensinar os outros como um professor de jiu-jitsu. E daí o que esse carinha respondeu? Ah, não, eu não tô pronto ainda. Eu ainda tenho muito que aprender. Eu sou um praticante inapto a este trabalho no momento. E daí você pode olhar para essas palavras e pensar: nossa, mas que cara humilde, né? Realmente, ele pode não parecer nada arrogante dizendo essas coisas no primeiro momento. Mas daí vocês sabem qual que foi a resposta do senhor que veio trazer a notícia de que agora ele poderia usar a faixa roxa? Foi justamente um ensinamento irado, algo inesperado, sabe? Ele disse algo como: você é um sujeito extremamente vaidoso e arrogante, que acha que o seu julgamento é superior ao julgamento do seu mestre. Cale a sua boca, vista a faixa roxa e comece a ensinar as pessoas. Historinha interessante, né? E de fato uma história real. Mas mesmo o monge Gensho conhecendo essa história, quando o Saikawa Roshi, que é o seu mestre, disse para ele algo parecido, o que o monge Gensho respondeu foi: mas mestre, eu não me sinto pronto. Eu acho que eu não estou preparado para essa missão. Novamente, né, cometendo o mesmo erro do jiu-jiteiro que não queria aceitar a faixa roxa. Mas em vez disso, né, o Saikawa Roshi respondeu de uma forma mais amigável, dizendo: monge Gensho, nós nunca estamos prontos. Mas agora, né, se aprofundando em outra frase que eu já disse em outros vídeos, que é a frase: o ser humano odeia o sofrimento, mas ama as causas do sofrimento. O seu ego e o ego dos outros é um exemplo de causas que amamos. Sabe aquele diálogo interno de: ah, eu sou legal, eu sou inteligente, eu sou bonito, eu sou forte, eu sou rápido, eu sou habilidoso, eu sou justo, eu sou uma pessoa boa, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Ou: o meu amigo é muito foda, mas eu odeio aquele outro cara lá. Aquela pessoa é isso, essa outra pessoa é aquilo. Esse é confiável, esse é mau caráter. Esse é como um irmão pra mim. Já esse é engraçado e divertido. É impressionante como o ser humano é apegado e ama essas ilusões da mente, né? A crença no mundo da forma no sonho e na separação como coisas reais e absolutas. A crença na permanência do ego próprio e dos outros. A crença em qualidades e em defeitos, em coisas boas e coisas ruins sobre si e sobre os outros. O apego à imagem, não somente, né, a imagem de si próprio, mas na verdade de todas as coisas, incluindo até a imagem dos objetos. Fora, é claro, né, o julgamento. Como as pessoas adoram julgar umas às outras, né? É praticamente um vício, né? As pessoas adoram apontar os defeitos dos outros e tapar os olhos, diminuir a gravidade dos seus próprios. Imagina se elas soubessem que, ao abandonar tudo isso, o sofrimento em suas vidas despencaria. Tá aí um conhecimento que deveria ser mais divulgado, né? Depois vem a frase: as convenções, definições e o nosso eu são importantes para a nossa vida. E daí tem essa incrível frase que eu acho que combina com esse aviso que eu acabei de dar, né? Antes de entender o Zen, as montanhas são montanhas e os rios são rios. Quando começamos a praticar o Zen,
As montanhas não são mais montanhas e os rios não são mais rios. Quando finalmente entendemos o Zen, as montanhas voltam a ser montanhas e os rios voltam a ser rios. Dependendo, né, da versão que você encontrar, é dito tipo quando você alcança a iluminação, que daí as montanhas voltam a ser montanhas e os rios voltam a ser rios, né? Que seria, no caso, a compreensão absoluta. Mas, tipo, eu nunca disse que essas coisas não são importantes para as nossas vidas. O que eu tô dizendo aqui é que muito frequentemente esses conceitos, né, que a gente cria, eles são levados ao pé da letra, como se fizessem sentido e fossem reais do ponto de vista absoluto. E isso acaba causando muito sofrimento, sendo que eles estão mais para ferramentas pra gente conseguir organizar e viver a nossa vida, né? Do que verdades objetivas e absolutas. Mas então, né, sobre essa frase, ela mostra o quê? Que o praticante que realmente compreendeu o Zen, ele não vai ficar brigando, lutando constantemente contra esses conceitos, porque esses conceitos já não fazem mal para ele. Ele entendeu que essa divisão ela é útil e que o nosso euzinho que a gente inventou de certa forma também é. Ele apenas não enxerga isso daí como uma verdade absoluta. Então ele acaba tendo uma vida muito melhor, mesmo assim como nós, chamando as montanhas de montanhas e os rios de rios. Afinal, diferente de nós, esse sábio praticante não é mais machucado por toda essa conceitualização de visão e ego. Essa é a diferença. E também, né, falando sobre essa conceitualização, tem uma história também, né, do mestre Joshu, em que o seu discípulo vai até ele perguntando: mestre, por favor, me diga onde fica o caminho. E daí o Joshu responde, né, num tom meio humorístico até: ah, você pega aqui a esquerda e daí você segue reto, e daí é só dobrar a direita ali no final depois. E daí o discípulo responde: não, eu não tô falando sobre esse caminho, eu tô falando sobre o grande caminho. E então Joshu responde: ah, tá, agora eu entendi. Nesse caso, você dobra à direita primeiro. Aí você segue por 3 quadras, vira à esquerda e segue reto por uns 3 quilômetros, que então você chegará nesse grande caminho. Talvez vocês tenham entendido já mais ou menos o que ele estava querendo ensinar com isso, né? Isso é basicamente, né, o mestre tentando retorná-lo ao presente, em vez de ficar numa elaboração intelectual complexa e discussão de minúcias do entendimento, como outras vertentes budistas propagam. O Zen, na verdade, é uma revolução contra isso, contra essa elaboração intelectual extensa e extremamente complexa, que no final não leva a lugar nenhum, como talvez o mundo das formas de Platão, que algumas pessoas também tecem essa crítica, né? Dizem que Platão trocou a simplicidade de Sócrates por esse monte de conceitos complicados, que no fim não tem muita aplicação prática. Eu acho que o Aristóteles disse isso sobre Platão. Mas então, né? O Zen, ele quer compreensão prática, não simplesmente elaboração teórica. Ah, é conceito isso, conceito aquilo, palavrinhas, lógica e mais lógica. Não, o Zen, ele despreza isso, ele vê pouco valor nessas coisas. Por isso que sem meditação nada feito, você não vai entender de fato os ensinamentos que eu estou passando aqui nesse vídeo. Você só vai ter um entendimento teórico, mas não vai senti-los como reais na prática. E, sinceramente, eu gosto muito dessa simplicidade do Zen. Sem dúvidas, o Zen budismo é algo muito bonito e extremamente profundo, apesar da sua simplicidade. E, tipo, tem uma outra história desse Joshu, né? De, tipo, um discípulo dele falando pra uma outra pessoa sobre o seu mestre, tipo... ah, o meu mestre, ele é incrível mesmo, uma pessoa sensacional, extremamente sábio e lá. Alguma coisa assim, sabe? Na verdade, eu acho que, tipo, essa outra pessoa tinha perguntado, né, quem que era o mestre desse discípulo, e daí ele respondeu os títulos dele, sabe? Tipo, um título bastante importante, assim, sabe? Do Zen budismo, eu não lembro se no Japão ou... era no Oriente, né? Mas então, daí essa pessoa, ela ficou curiosa, caramba, o mestre dessa pessoa é muito importante mesmo. E daí essa pessoa perguntou se poderia conhecer o mestre do discípulo. E daí o discípulo levou essa pessoa para conhecê-lo. Daí chegaram lá e a pessoa perguntou: ok, onde é que está o seu mestre? E daí o discípulo respondeu: ah, é aquele ali. Só que ele tava, sabe, meio doente, eu acho, gripado.
usando um samuê surrado do trabalho. Basicamente não tava a coisa mais bonita e capaz de se impor respeito do mundo, né? Aí a pessoa, ela perguntou, aquele ali? Como se quisesse dizer, tipo, esse daí? Aquilo ali mesmo? É aquele ali que é o teu mestre? Mas então, né, novamente, só pra reforçar a simplicidade do budismo. Às vezes os praticantes ficam tentando procurar um negócio, sabe, muito incrível, extremamente revelador, sabe? Algo que exploda a mente da pessoa, ou todo pomposo, sabe, como tem no Vajrayana. Mas daí no Zen o que você vê? Os mestres falando que sobrenatural é um copo d'água, maravilhoso é um prato de comida. Olha que interessante, né, cara? Mas também, né, não estou aqui pra desmerecer o Vajrayana. Como eu disse em vídeos anteriores, tem métodos e métodos, sabe? Dependendo do tipo de pessoa que você for, de fato, o Vajrayana vai provavelmente ser melhor pra você do que o Zen budismo. Só pra deixar isso daí claro também, né? Até porque causar cisão na sangha é uma das piores coisas que você pode fazer, sabe? É uma das coisas consideradas mais reprováveis na comunidade budista. Enfim, né? Essas coisinhas sobre o Joshu eu aprendi com o monge Komyo. E o próximo trecho também é sobre algo que ele disse. No caso, o monge Komyo, não o Joshu. Ele diz que o Zen é considerado uma vertente mais pé no chão do budismo. E eu ia falar uma coisa aqui, né, que é o resto aqui. Que na verdade o resto foi mais um acréscimo meu mesmo. Mas eu estaria me repetindo, porque eu já falei sobre isso neste exato vídeo aqui que eu estou gravando agora. Que é que, aparentemente, todas as vertentes, né, contêm algum misticismo. Ou sei lá, quase todas. Mas que tu não precisa acreditar nele para obter os benefícios da prática. Tu não precisa acreditar em reencarnação, no reino dos Devas, entre outras coisinhas, sabe? No Vajrayana tem até, eu acho que astrologia budista, vocês acreditam nisso? Pois é, dependendo da vertente que você siga, vai puxar mais pra esse lado que pode acabar afastando muitas pessoas que são mais céticas em relação a essas coisas, né? Tipo, fazendo elas achar que, não, o budismo, ele tem como característica essencial nele que a gente precisa acreditar pra seguir o budismo, esse monte de misticismo ali. Não é bem assim, tá? Você não precisa entender tudo literalmente, como se de fato fosse algo real, que de fato existe no mundo, sabe? Mas enfim, né? Depois tem aqui escrito que o monge Gensho, ele diz, às vezes, que quando sentamos como Buda, nós somos Buda por um momento. E da mesma forma, ao imitarmos Buda, seremos Buda. E como acabou de ser dito, é por um momento mesmo. E por isso tem aquele koan de: se você ver Buda, mate ele. Tu consegue adivinhar qual que é o significado disso? Eu recomendo que você pause o vídeo agora e pense um pouquinho a respeito sobre o que significa a frase "se você ver Buda, mate-o". Porque isso daí eu acho que é uma coisinha mais da escola Rinzai Zen, né? E esses koans, supostamente era pra você descobrir a resposta por si mesmo, em vez de alguém te dar a resposta pra isso. Enfim, né, eu espero que você tenha pausado e pelo menos tentado entender, mas aqui eu tô enfatizando mais a Soto Zen do que a Rinzai, então bora pra resposta, né? Eu já tinha ouvido esse koan no passado, mas daí eu novamente escutei ele através de um conhecido meu que conhece bastante sobre o budismo. Ele é especialmente próximo do budismo Vajrayana, e daí ele apresentou esse probleminha aí pra mim, e eu respondi pra ele que, pelo meu entendimento, o que parecia ser a solução pra esse koan é que o ensinamento por trás é tipo matar a ideia de um Buda fixo. E daí esse meu conhecido disse que é exatamente isso daí mesmo. E que geralmente as pessoas demoram pra acertar o significado desse koan. Mas eu acertei rapidão, olha que legal. Olha como o fortalecimento do meu ego está agindo agora de forma prazerosa, mas que futuramente poderá gerar a minha destruição. Ou pelo menos grande sofrimento se não tratado. Cuidado, gente, tomem cuidado com essa ideia. Em alguns momentos o seu ego pode te deixar bastante feliz por você acreditar que há coisas positivas e agradáveis, mas em contrapartida, ele também tornará a sua vida um inferno. Então eu não acho que vale muito a pena não. Mas enfim, o próximo trecho é o seguinte: na época de Buda não escreviam as coisas que ele dizia. Então, como é confiável se foi telefone sem fio por 600 anos?
Então, né, primeiro que o Siddhartha Gautama, ele não é a única figura importante do budismo. E nem foi ele sozinho que construiu toda a doutrina, ou aprofundou ela completamente. Ele é a figura central, a mais importante, né, mais conhecida, e é claro também, né, o fundador do budismo, mas tiveram outros nomes muito importantes também, como Nagarjuna, que aprofundou o conceito de Shunyata, vazio, não eu. Essas coisinhas que eu já falei mais cedo aqui no vídeo, né, eu falei um pouquinho da Nagarjuna. Na real, não sei se foi nesse vídeo ou no vídeo anterior. Mas enfim, né, além dessa defesa da validade dos ensinamentos budistas até os dias atuais, também tem outra coisinha. Mesmo durante esse período de tradição oral, as diferentes versões dos sutras de diferentes vertentes budistas são surpreendentemente parecidos. Podemos não saber exatamente 100% quais foram todas as palavras que Buda usou em seus discursos, mas uma grande parte se manteve, e o sentido de seus ensinamentos também. Depois tem uma frasezinha aqui dizendo que não adianta você só praticar um pouco, parar e voltar, e depois parar de novo, voltar de novo. O Buda diz que se você quer fazer fogo com pauzinhos, tu tem que ficar fazendo a fricção contra eles, né? Até pegar fogo, e isso daí exige bastante tempo, bastante esforço. E se você só fica, sabe, fazendo um pouquinho de fricção, os palitos até podem ficar quentes ou sair uma faísca ou outra. Mas dessa forma você não vai conseguir fazer fogo. Se você quer atingir níveis mais altos de realização e de fato compreender o Dharma de Buda, leve isso daí mais a sério e pratique consistentemente uma quantidade boa de tempo por dia. Quando perguntaram para o monge Gensho qual que seria essa quantidade, né, para meditação diária, ele disse que 40 minutos por dia tá muito bom, que é o ciclo padrão nos mosteiros, né, o tempo médio de um incenso queimar, pelo que dizem. Em muitos casos é isso daí, tipo 40 minutos, né, de meditação sentada, e daí eu não lembro se são 10 minutos de Kinhin, que é a meditação em pé, ou 5 minutos, exatamente eu não me lembro. Mas enfim, né, fica nessa alternação entre o Zazen e o Kinhin, porque senão faz mal para suas pernas, né, corta a circulação. Daí muitas vezes nos sesshin é essa metodologia que se utilizam, creio eu. E depois aqui embaixo, né, eu coloquei algo que eu já disse nesse vídeo aqui, mas o ser humano aprende por repetição, então só para enfatizar. Meditar e praticar o caminho sozinho é mais difícil, já com a sangha é mais fácil. Se aproxime da sangha. Tu já deve ter ouvido aquela frase, você é a média das 5 pessoas com quem mais convive. Se aproxime de pessoas boas. Se aproxime de pessoas que estudam o budismo e querem evoluir na prática. E daí então, naturalmente, você também evoluirá a sua prática. Sério, façam essa troca aí de conhecimentos. Ajudem os outros que participam da sangha e peça ajuda para eles também. Quando tiver alguma dúvida ou estiver passando por alguma situação desagradável, né, para eles te ajudarem a lidar melhor com isso daí. Como diz aquela figurinha do Zap Zap, sozinhos somos fortes, juntos somos imbatíveis. Então vamos nos fortalecer, né, juntando as nossas forças. Depois eu digo que a compreensão intelectual do não eu é bacana. Não eu, né, o que seria, se você quer uma palavrinha mais budista para esse conceito, seria anatta, mas enfim, né. A compreensão intelectual do não eu é bacana, mas não te faz se desprender das noções de identidade. O que faz isso é a meditação. Só para enfatizar, né, esse ponto novamente, não fique só na teoria, pratique. Não fique só estudando, faça. E depois o trecho que se segue é: se desprenda desta manifestação kármica, desta vida. Não pense, ele ganhou, eu perdi. Isso é apenas uma das infinitas vidas. Uma hora você será ele, e passará por todo o sofrimento que ele passou também. E daí depois tem uma frasezinha do Schopenhauer, né? Ninguém é digno de inveja, mas muitos são dignos de pena. Porque cara, eu invejo a beleza dessa pessoa, eu invejo a riqueza dessa outra. Ok, né, coisinhas até que legais. Mas o que vem junto nesse pacote aí? Geralmente essas pessoinhas, elas ficam passando por intensos sofrimentos em suas vidas. Porque ok, elas podem ter bastante recursos ou uma beleza bastante acima da média, mas permanecem ignorantes, apegadas e egoístas. E por conta disso, talvez na verdade seria mais fácil, depois, né, de analisando isso daí, sentir pena em vez de inveja. Principalmente se você já adotou esse mindset de desprezo pelas conquistas materiais e superficiais. Depois é dito o quê?
Sentir ódio e nojo de outra pessoa é sentir ódio e nojo de si mesmo no passado e no futuro. Algo semelhante a ter inveja do seu eu de 5 anos no futuro por ter comprado um PC gamer, ou desprezo pelo seu eu de 5 anos atrás, por ser menos maduro e mais ignorante e ilógico. Afinal, embora a continuidade deste corpo em algumas décadas cesse, a continuidade da consciência que experimenta é muito maior, e só cessa após nos tornarmos um Buda e entrarmos no Parinirvana. Ok, eu admito que essa é uma interpretação um pouco mais pessoal minha da reencarnação, dependendo, né, da vertente que você siga, podem ter interpretações bastante diferentes, sabe? E eu tento seguir por uma lógica mais pé no chão, por algo que eu acho que faz mais sentido. Se você é mais cético, talvez você curta a minha visão sobre isso daí. Mas enfim, né, só pra quebrar um pouquinho mais, né, essa separação entre o eu e os outros. Porque além, né, disso daí que eu falei mais cedo no vídeo, né, de ter essa separação arbitrária, mesmo se a gente desconsiderar isso, também tem essa paradinha aí da reencarnação, né? Dessa forma aí que eu interpreto e que eu acho que faz mais sentido. Depois tem uma frase da monja Koen que eu achei interessante. Ela disse que após a iluminação o Buda viveu muito bem durante 50 anos, mas afinal o que é viver bem, né? É tão bom assim estar preso ao Sansara sendo rico como um príncipe? Pelo visto não, né? Porque o Buda abandonou tudo isso. E como eu botei aqui embaixo, a resposta é não. A gente se adapta. Problemas pequenos se tornam gigantes e cheios de sofrimento. E nos adaptamos com as coisas boas também, tornando elas menos boas. É o conceito de adaptação hedônica, né, que eu já citei muito antigamente aqui no canal. O nosso cérebro ele se ajusta, né, baseado nos estímulos que a gente está recebendo. De fora pode parecer incrível porque a gente não tá naquela situação, mas daí quando você entra nela, no início, caraca, que incrível, mas daí depois você percebe. Por exemplo, sei lá, eu acho que se você ficar rico, você perceberá isso daí. Tipo, você vai pensar algo como: caraca, isso daqui é bem bom, né, é bem legal. Mas, meu Deus, não, tá longe de ser as 1000 maravilhas e a minha vida é perfeita e é um negócio totalmente incrível. Não, não, não. É um negócio bom, é um negócio bem legal, mas você, se você não se curar, continuará sofrendo pra caramba, apenas por motivos diferentes. E olha que interessante. O Buda, ele permaneceu nessa vida, né, depois da iluminação durante 50 anos até o fim de sua vida, e ele não largou ela, ele não voltou a ser um príncipe rico e mimado. Na verdade, mesmo tendo se tornado o quê? Um monge mendicante, ele notou que isso tornou a vida dele muito mais boa e significativa do que a que ele tinha antes, porque ali ele encontrou as respostas que ele precisava para a existência. Mas também, né, depois tem um questionamento aqui. O que é a morte é arbitrário. Quantas vezes você morreu só nesta vida? Pergunta interessante, né? O seu eu de 1 ano atrás está morto? E de 1 mês atrás? E de 1 semana atrás? E de 1 dia atrás? Ou melhor, e de 1 segundo atrás? Enfim, né? Só pra gente refletir um pouquinho mais sobre essa questão. Daí depois aqui é dito que se você não alimenta o seu ego, ele morre de fome. E o mesmo acontece com o apego e emoções e pensamentos negativos. Esse é o lado bom da impermanência, né? Tudo passa, inclusive as coisas ruins. E existe a possibilidade de mudança para melhor. Depois tem a frase de que Buda dizia que só um Buda sabe o que é um instante. Porque conceitualmente, beleza, né? Um instante é o imediato presente, imediato mesmo, né? Isso daí é um exemplo de instante, um pequenino espaço de tempo, sabe? Uma coisinha minúscula. Mas, como eu já disse e reforço, a compreensão teórica não garante a compreensão prática. Depois tem algo sobre o Dogen Zenji. Vocês sabem quem que é esse? Dizem, né, que é o fundador da escola, eu acho que Soto Zen, né? Mas algo que eu achei interessante é que o monge Gensho ele participou de um podcast em que foi perguntado para ele quem que é o fundador do Zen budismo. E adivinha o que ele respondeu? Shakyamuni Buda, 2600 anos atrás. Então podemos dizer que o Dogen, ele na verdade talvez tenha dado uma aprofundada maior, uma organizada e uma ênfase maior em determinados ensinamentos. Mas essas coisinhas presentes no Zen budismo, em grande parte já existiam na época do Buda histórico. Mas então, né? Esse Dogen,
Ele também diz que o Sutra da Flor de Lótus, ou Sutra do Lótus da Lei Maravilhosa, é o mais importante, assim como o pessoal do budismo Nichiren tanto enfatiza, né? Só pra avisar vocês mesmo, né, que tem essa similaridade entre o budismo Nichiren e o Zen nesse sentido aí, né? Algumas pessoas podem achar que não é assim, né, no Zen budismo, ou pelo menos no Zen de Dogen, porque afinal Nichiren Daishonin se revoltou, né, contra o budismo terra pura e o Zen budismo, chegando até a chamar o Zen de uma vertente demoníaca. O Nichiren, ele é uma figura bem controversa, assim, do budismo, né? Ele arrumou briga com bastante gente e eu acho que chegaram até a queimar a casa dele. Então tem umas certas polêmicas por trás dele, né? Ele causava bastante na comunidade budista. Mas apesar disso, tem essa similaridade. Dogen e Nichiren, ambos consideram o Sutra da Flor de Lótus da Lei Maravilhosa o mais importante. Dentre os vários e vários sutras que existem, também fica, né, a título de curiosidade aí pra vocês. Não é algo exclusivo do budismo Nichiren, como algumas pessoas podem achar que é. Enfim, né, depois tem uma historinha aqui do Bodhidharma, que esse sim é mais creditado, né, como fundador do Zen budismo, lá pelos séculos 5 a 6 depois de Cristo. Mas enfim, né, sendo ou não sendo, vamos lá. Bodhidharma chega em frente ao imperador Wu e o imperador pergunta: eu construí muitos templos e mosteiros para o Zen na China. Que méritos eu acumulei nos céus por causa disso? Bodhidharma responde: mérito nenhum, majestade. O imperador pergunta então: qual é a grande verdade da sagrada doutrina? E Bodhidharma responde: vazio ilimitado. Shunyata, né? Vazio quer dizer shunya em sânscrito. Quer dizer vazio de um eu. A grande verdade da sagrada doutrina é que não existe um eu inerente em coisa alguma, nem em vocês que estão sentados aqui agora. Vocês são só construções de memórias. Por isso ele responde que a grande verdade da sagrada doutrina é vazio, e que não há nada que possa ser chamado de sagrado. Ou tudo é sagrado, ou nada é sagrado. Mas então, né, daí ele continua a história. O rei, não sabendo o que fazer, pergunta para ele: então me responda, quem é que eu tenho aqui na minha frente? E Bodhidharma responde o quê? Não faço a menor ideia. E dá meia volta e vai embora. Que diálogo interessante, né, gente? E bastante revelador também. Até porque, como o Dogen vai dizer mais pra frente, esquecer de si mesmo é ser iluminado por todas as coisas. Então, que resposta sábia é essa, né? De quando perguntado quem ele é, ele dizer que não faz a menor ideia. E como ele disse, né, pra enfatizar, qual é a grande verdade da sagrada doutrina? Vazio ilimitado. Enfim, né, depois eu anotei aqui algo que eu lembro de ter ouvido em algum lugar, dizendo que Buda disse que para sermos felizes devemos ter poucos desejos, mas independente, né, de se Buda falou ou não falou isso, o que interessa pra gente é se o ensinamento faz ou não faz sentido. Mas assim, essa frase ela parece ressoar bastante com a filosofia de Epicuro, né, que eu falei um pouquinho sobre em um dos meus vídeos passados, mas não citei uma frase bastante interessante dele, né, em que ele diz: meu corpo estremece de prazer quando tenho pão e água. E daí depois, né, uma que eu já disse: nada é suficiente para aquele que o suficiente é muito pouco. Mas enfim, né, fica aí pra vocês tentar entender o que o Buda estava tentando ensinar com essa suposta frase dele. Talvez a moderação, né, evitar a ganância, aproveitar as coisas simples, em vez de ficar colocando a condição da nossa felicidade em objetivos grandiosos e difíceis de se alcançar. Mas enfim, aqui na próxima frase é dito que quando sua consciência não está com foco no presente, ela está com foco em outras vidas, outros sonhos. Até porque estamos todos sonhando. E o que é uma vida? Que tal você parar de ficar viajando na maionese em um monte de outras vidas que não são reais, que só existem na sua cabecinha, e viver a sua vida, sabe? A vida que tá acontecendo no aqui e agora, no momento presente. Existem estudos, sabe? Científicos mesmo, mostrando que quando a pessoa tá com a cabeça em outro lugar, ela geralmente não tá feliz naquilo que ela tá fazendo, sabe? Geralmente as pessoas elas estão felizes quando elas estão com a cabecinha naquilo lá que elas estão fazendo. Ou com a cabecinha no momento presente, sabe? Porque o fato de você focar no que você está fazendo mostra o quê? Que
Você não tá fazendo aquilo lá simplesmente porque é uma tarefa, é um pedágio que você tem que pagar. Por exemplo, quando tu tá ouvindo uma música ou jogando um jogo que tu gosta, tu fica focado, sabe? Aproveitando cada segundo daquela experiência. A gente tem essa tendência maior, né, em focar naquilo que a gente gosta e dar uma viajada como forma de fuga quando fazemos algo que a gente não gosta. Embora aqui também, né, cada caso é um caso. Na verdade, tem momentos que eu confesso que acabam sendo devaneios bem gostosos, sabe? Por exemplo, quando eu tô no banho ou no trabalho. Então não vamos partir para extremos de que você ficar vagando em pensamentos é algo que é sempre ruim. Não, às vezes é uma coisa bacana, né, produtiva. Mas muitas vezes é só poluição mental mesmo que dificulta você aproveitar o aqui e agora. Depois, né, tem uma evidência para a reencarnação que o monge Gensho apresenta. Na verdade, que eu lembre, eu acho que não foi para fortalecer, né, essa visão de mundo, ele estava falando por causa de alguma outra coisa. Mas enfim, né, o fato é que fortalece, que é o seguinte, a frase dele: dado o tempo infinito, todos os eventos possíveis se sucederão. O que significa que, em outras vidas, você fez tudo o que é contra e condenou tudo o que apoia. Porque afinal, né, esses daí são eventos possíveis. E dado o tempo infinito, todos os eventos possíveis se sucederão. E daí depois o trecho que vem é: não se identifique com a carcaça de carne que você carrega nesta vida. Não se identifique com as tendências que ela tem, com o que ela faz ou diz. Não se identifique com suas perdas e ganhos. Não se apegue à ilusão que é tudo o que permeia esta vida. Você está acompanhando os capítulos da história desse bonequinho de carne, e até torcendo por ele, mas não deve acreditar que o bonequinho de carne é você. É só uma das muitas manifestações kármicas que você já teve. E essa manifestação tem tendências, opiniões, gostos e desgostos. Mas nada disso é você. Nada que ela faz ou fala é você. É apenas uma ilusão que, em breve, sua consciência abandonará, partindo para a próxima vida. Por isso, se o protagonista dessa história está se dando bem, bacana, era o que a gente queria. Mas, se ele está se dando mal, lembremos que tudo passa e que tudo isso não passa de uma história de faz de conta. Sério, que trecho interessante, cara. Extremamente significativo e valioso. Eu recomendo até que você volte o vídeo e escute de novo ele, para você absorver mais o que foi dito agora. Tá aí um trecho bem completo e que meio que fala por si só, né? Já expressa bem muito do que eu queria dizer a esse respeito aí, tocando nessa questãozinha específica do bonequinho de carne, né? E por conta disso já vamos partir pro próximo, que é no caso sobre o problema da palavra karma e reencarnação. O monge Gensho, ele evita usar a palavra reencarnação, e eu a palavra karma. E na verdade eu também consigo ver o lado dele, né, do porquê que ele evita usar a palavra reencarnação, porque é como se algo estivesse reencarnando. É reencarnação, né? Algo que já existia e vai continuar existindo. Aí ele prefere usar o termo nova manifestação kármica, justamente para se afastar dessa ideia de um eu permanente que não existe, que é basicamente fruto da nossa memória e conceitualização. Mas sobre a palavra karma, é porque, assim, eu tenho uma visão diferente de karma, inclusive até, né, entre grande parte da comunidade budista, sabe? Quando eu digo karma, eu espero que vocês entendam como consequência das ações, simplesmente isso. Nada de místico, nada de lei do universo, lei do retorno, nem uma dessas coisinhas aí. Só pra avisar mesmo, tá? Daí tem também, né, a paradinha de iluminação versus despertar, que eu já comentei mais cedo nesse vídeo. Iluminação eu acho que não é o melhor termo, porque, né, se iluminar é algo que vem de fora, já o despertar vem de dentro, então melhor usar a palavra despertar, né? Mas também, né, falando sobre definições, também tem uma que é mais engraçadinha, sabe, no mundo do budismo, que é reverendo e venerável. Vocês sabem o que significa isso? Um monge ou um mestre reverendo ou venerável? Basicamente, eu acho que é simplesmente uma forma de você dizer se ele transa ou se ele não transa, mano. Se ele é celibatário, sabe? Aí, reverendo seria aquele que... tá ligado, né? E venerável seria aquele que se priva dessas coisas. Depois tem outra coisa, né, que eu achei bastante interessante, né, que o monge Gensho falou. Foi ele também que me trouxe, né, essa analogia para entender vacuidade, do todos estamos sonhando.
Mas depois ele diz outra coisa muito importante, cara. Ele fala que todos temos potencial para despertar. Afinal, qual a condição necessária para acordar? Estar dormindo? Nós estamos sonhando e é por isso que nós conseguimos acordar. Nós conseguimos abandonar esse sonho e acordar para a realidade como ela realmente é. Depois, né, uma frase de Kodo Sawaki, que foi um grande mestre zen, em que ele disse algo bastante interessante. Se existem outros seres sobrenaturais, estão tão perdidos quanto nós. Interessante, né? Eu acho mais provável de existir esses seres que estão perdidos, né, e sujeitos ao samsara como nós, do que um Deus criador. E eu não acho que é tão lelé da cuca, sabe, a gente começar a pensar a respeito disso e não duvidar tanto assim da existência deles. Vai saber, talvez eles existam, mas a gente não tenha acesso a eles, sabe? Não consiga entrar em contato porque estão em um plano de existência diferente que a gente não tem acesso, vai saber. Eu acho que a gente devia pelo menos, né, dizer não sei se eles existem, mesmo que você tenha uma tendência a não acreditar neles. E novamente, se eles existem, provavelmente estão tão perdidos quanto nós. Depois, né, uma frasezinha. Logo depois que você medita, tudo parece pequeno, menor, ilusório, de menos importância. Pelo menos eu já tive essa sensação algumas vezes, né? Na verdade, eu acho que várias, sabe? Muitas vezes eu já tive isso daí, cara. Tu fica calmo e daí tu enxerga as coisas de um jeito diferente. Como se, por alguns poucos momentos, você recobrasse uma grande clareza na sua mente e agora estivesse enxergando o mundo de uma forma mais pura e desperta das ilusões, sabe? É muito interessante essa experiência. Quem já teve ela sabe como é que é. Depois tem um vídeo muito interessante aqui sobre o budismo, que felizmente, nossa, obrigado. Eu baixei ele, né, há um tempo atrás, porque parece que ele foi deletado do canal, né, do Burial Goods, que foi o canal que postou ele. Então talvez virasse Lost Media. E esse vídeo aqui, ele é muito bom, cara. Eu não sei se tu entende inglês, mas depois eu vou explicar. Eu só vou dar play aqui pra você assistir aqui comigo agora, né? Depois eu comento. Release me at once. Yes, yes. There is a me to be released and a place to be released from. There is a better place somewhere else and a better time to be. Keep struggling. Aqui no comecinho ele fala, né? Me liberte de uma vez. E daí aparece esse bicho azul estranho aqui, né? Que se chama Mara. Mas apesar, né, de terminar com A, geralmente é representado como um, entre aspas, demônio masculino, né? E assim, diz a lenda que Mara, logo antes de Buda se tornar Buda, né? Alcançar o despertar, tentou ele de diversas formas, né? Mostrando os mais diferentes prazeres da vida mundana. Só que ele não cedeu a essas coisas e continuou na sua jornada em busca da iluminação. Mara é meio que a personificação de tudo que te prende nas ilusões do mundo, sabe? Como se fosse a força que te aprisiona no samsara. Mesmo que não de forma literal, né? Como sendo um demônio que de fato existe. Mas então, né? Nesse vídeo aqui, depois que o carinha, sabe, todo destruído aqui, né? Olha só, o cara não tá mais aguentando, mano, todo ferrado da cabeça. Depois que ele fala, me liberte de uma vez, aparece Mara falando, sim, isso mesmo, existe um, entre aspas, eu para ser libertado e um, entre aspas, lugar para ser libertado de. Existe um, entre aspas, lugar melhor por aí e uma época melhor para se existir, ou um tempo melhor, né, para se viver da sua vida. E daí depois ele completa, continue sofrendo, ou continue preso nessa luta, continue se debatendo no samsara, não acorde. Porque é isso que Mara quer, né? Que você se mantenha preso nas ilusões e sofrendo. Quanto mais iludido e infeliz você tiver, melhor pra ele ou pra ela, enfim, né? E novamente, mesmo que você não entenda isso como algo literal, tipo, Mara existe de fato, dá pra se extrair um ensinamento disso. Sério, eu gosto muito desse vídeo aqui, cara. Tem muita sabedoria contida em, 27 segundos de vídeo. Eu acho que em breve eu vou até fazer uma versão meio que dublada disso daí e postar aqui no canal.
Daí depois, né, agora mais um pouquinho sobre Nagarjuna, que pra quem não sabe ele foi assassinado, mas então, né, eu acho que ele foi esfaqueado, né? E daí ele tava lá, né, meio abatido no chão, todo ensanguentado, e daí um discípulo dele chegou e falou: "Meu Deus, mestre, quem que fez isso com você?" E daí Nagarjuna respondeu: fui eu mesmo que me esfaqueei." E daí o discípulo respondeu: "Não, você espera mesmo que eu acredite nisso? É claro que não foi você, mestre. Por que você faria uma coisa dessas?" E daí o mestre respondeu: "Não, realmente, fui eu mesmo que fiz isso daqui, com as minhas ações passadas, que geraram karma negativo e acabaram fazendo com que eu fosse esfaqueado." Que interessante, né, isso daí. Mesmo na hora da morte, logo após ter sido esfaqueado, em vez de ficar com raiva das pessoas que fizeram isso, ele apenas reafirmou as coisas em que acreditava. Ele não se separou dos outros, como se ele tivesse sido esfaqueado por outra pessoa que é maldosa e cometeu uma injustiça contra ele. Não, ele não viu separação nisso daí. Ele disse que ele esfaqueou a si mesmo como se a outra pessoa fosse parte dele mesmo. E além disso, ele encerrou o ciclo de karma, não revelando a identidade do assassino. Então olha que interessante, né? Mesmo diante dessa situação tão intensa e revoltante, ele ainda manteve uma atitude cheia de sabedoria. Ele reconheceu que, como não existem os outros, como tudo é parte de si, logo ele foi o próprio causador dos eventos que se sucederam, e por conta disso não culpou os outros pelo ocorrido, porque afinal não existem os outros. Também tem uma história, né, de um outro monge que foi torturado, eu não me lembro aonde que ocorreu isso, né, mas ele disse que o maior medo dele, vocês sabem qual que era? Durante essa tortura? Era ele perder a compaixão pelas pessoas que estavam torturando ele. E pesquisando aqui, nossa, ele passou 33 anos preso e sofreu torturas severas por autoridades chinesas. Ao ser questionado sobre o maior medo de sua vida, ele afirmou: "Se eu fosse listar os métodos de tortura usados em mim, seria uma lista sem fim. O meu maior medo foi perder a compaixão pelos meus torturadores." E uau, né? Que mentalidade. Certamente isso daí não é pra qualquer um. Pelo menos não nessa vida, né? Afinal, dado o tempo suficiente, todos nós nos tornaremos Budas. Mesmo as piores pessoas que você possa imaginar. Depois, né, outra frasezinha do monge Gensho. Onde estão as formas que nós vemos nas nuvens? Na mente? É na nossa mente que elas estão. E uma mente realmente limpa olharia para as nuvens e só veria nuvens. E a mesma coisa para a realidade. Onde estão as formas dos objetos? Onde estão as formas das coisas, né? Onde está a divisão? Onde está a definição? Onde está o eu? Onde estão os outros? Na nossa mente, tão suja quanto ela é. Uma mente realmente limpa olharia para as nuvens e só veria nuvens. Tá aí, né, mais uma explicação pra gente conseguir entender um pouquinho melhor o que eu estou querendo dizer, né, quando eu falo sobre arbitrariedade e vacuidade. Depois embaixo tem a frase: odiar é acreditar em si mesmo e nos outros. Afinal, o que o ódio geralmente é, né? Ele é direcionado para uma outra pessoa, e daí você se enxerga como sendo diferente dessa outra pessoa, tipo no quesito de qualidades e defeitos. Tipo, essa pessoa aqui ela não me representa. Eu não acredito nas coisas que essa pessoa acredita, eu não ajo do jeito que ela age, eu desprezo o jeito que essa pessoa é. E é por isso que eu odeio ela. Portanto, né, no geral, na grande maioria dos casos, odiar é acreditar em si mesmo e nos outros. Afinal, você tá enxergando você e você tá enxergando com quem lutar, né? Não haveria luta se você se enxergasse como sendo a mesma coisa que a pessoa odiada. Depois tem uma frasezinha que um amigo meu colocou no zap dele que eu achei bastante interessante e muito impactante também, cara. Se liga só. Problemas parecem piadas com o ego que eu criei. Pois é, né? O que é um problema? Para se ter um problema, precisa se ter alguém, né, tendo esse problema. Senão é só um negócio flutuando no ar, sabe? Alguém tem que estar se incomodando com algo para isso ser considerado um problema, né? Depois aqui tá escrito: quando você briga com alguém, você está brigando com um estado mental. Quando você tenta convencer alguém, você está tentando convencer um estado mental. Quando você fica ressentido com alguém, você fica ressentido com um estado mental. É basicamente um estado mental em conflito com o outro.
Se você acredita na permanência do eu do outro, do seu eu e na separação, você sofrerá. Se ofender e guardar remorso, tem essas 3 crenças embutidas. Pois é, né? Uma pessoa ela te disse X coisa que te fez mal, e daí você começa a acreditar, não, essa pessoa é isso. Isso representa o que essa pessoa acha permanentemente, e é esse o tipo de gentinha com quem eu tô lidando. Você está lutando contra algo que não existe, só que você acha que existe e é por isso que você sofre tanto. E mesmo, né, do ponto de vista que separa as coisas, continua sendo algo efêmero, sabe? Muitas vezes bastante passageiro. Mas mesmo se, digamos, a pessoa, ela falou uma coisa que tu não gostou nem um pouco e ela reafirma essa opinião, sabe? Continua acreditando naquilo ao longo dos anos e anos. Ainda assim, mesmo que você ache que aquilo que essa pessoa falou é algo horrível, sabe? Totalmente sem sentido e maldoso, tu tem que se lembrar que ela só tem esse tipo de crença porque ela tá mergulhada nas ilusões do mundo. As pessoas são malvadas e egoístas porque elas acreditam nas coisas que elas dividiram, sabe? As coisas que a mente dela discriminou, dividiu, definiu e julgou. Então, eu sei que às vezes não é fácil, mas o indicado segundo o budismo é você manter a compaixão por todos os seres e desejar a libertação dos mesmos, né? O ódio não é o indicado mesmo entre as pessoas mais perversas que você pode imaginar. Até porque se você tiver ódio, você vai se afastar do budismo e se afastar das realizações budistas. Então vamos evitar essas paradinhas aí, né? Depois eu coloquei aqui, simplesmente solto do nada, 2 palavras. Empatia seletiva. Felizmente, né, tem a ver com o que eu estava acabando de falar agora. Da mesma forma que a compaixão, no budismo o indicado não é ser algo seletivo à empatia. O encorajado é compaixão universal. Depois mais uma frasezinha do monge Gensho. A vida é um sonho, mas a morte também é. Novamente, né, fortalecendo as ideias que eu falei mais cedo aqui no vídeo. 2 ilusões que a mente cria, a vida e a morte. Depois a próxima frase é que o ego não sustenta a própria existência, ele não suporta a si mesmo e deseja a autodestruição devido ao grande sofrimento causado pela sua própria natureza. E é meio bizarro essa contradição, né? Ao mesmo tempo que a gente faz de tudo para fortalecer o nosso ego e lutar para que ele continue existindo, e que ele seja um negócio bom e que a gente se orgulhe de, ao mesmo tempo, né, é algo que não consegue tancar a si próprio. Quem nunca desejou sumir uma vez na vida, né? Ou talvez várias. Mas na próxima vez que você pensar alguma coisinha assim, tipo, eu quero desviver, eu te encorajaria a pensar, na verdade, ok, o meu ego, ele não está mais aguentando a si próprio, vamos dar um fim nele, mesmo que temporariamente. Pum! Pronto, tu não queria morrer? Pronto, você está morto. E que maravilha, né? É matar o próprio ego. Mesmo que por alguns momentos. Dá uma sensação de libertação, né? Porque de fato é uma libertação. Depois o próximo trecho é que o budismo é para os práticos e para os teóricos. Afinal, existem sim, né, vertentes que são mais teóricas, sabe? Mais de elaboração intelectual, mas também vertentes mais simples, como o Zen budismo. Então, dependendo do tipo de pessoa que você é, uma pode funcionar melhor pra você ou outra. Depois, né, um conselho agora meu que eu percebi que é bastante efetivo, e o trecho é o seguinte: recitar mantras mentalmente me ajuda muito a conseguir pegar no sono, acalmando os pensamentos da minha mente. Então se você tá com uma certa dificuldade pra dormir, tá aí uma técnica que eu utilizo, né? Eu acho que é um pouquinho semelhante até a contar, né, ovelhinhas pulando a cerca. Eu gosto bastante de usar o mantra Soham, né? Seja no trabalho ou seja quando eu tô tentando dormir. Tipo, quando você inspira, você repete mentalmente So. E daí quando você expira, você repete mentalmente Ram. Aí fica assim, né? So, Ram, So, Ram. E isso ajuda, né, a acalmar a nossa mente. Os pensamentos vêm, mas você volta pro seu mantra. Ok, depois aqui tem coisinha que é repetida, então eu vou evitar, né? Também tem uma ou outra frasezinha que eu não achei pertinente de dizer agora.
ou não achei tão interessante assim. E um pouquinho também, né, que talvez eu aborde num próximo vídeo, certamente muito mais curto do que esse daqui. Algumas poucas coisinhas ainda ficaram de fora desse roteiro, para vocês terem noção do tamanho disso daqui. Que eu não duvido que se torne o maior vídeo do canal, sabe? Ou pelo menos, digamos, o terceiro maior, no mínimo isso. Enfim, né, além dessas coisinhas também tem as minhas frases do caderno que eu não abordei aqui nesse vídeo, então... cara, eu não consegui cobrir tudo, é muita coisa, na verdade... Já é incrível que eu tenha conseguido abordar tudo isso daqui, que eu abordei em um único vídeo, sabe? Em uma única manhã para início da tarde. Porque, meu Deus, haja garganta para toda essa falação aqui, né? Eu não tô muito acostumado a fazer esse tipo de vídeo gigantesco aqui, né? Ainda mais de um assunto que se utiliza mais da mente, como esse daqui. Exige um trabalhinho mental considerável, né? Mas então, né? Que bom que eu consegui. Agora eu encerro aqui com vocês com um pequeno trecho, né, que o Tendrel sempre utiliza para encerrar os seus vídeos. E eu acho esse pequeno textinho aqui bastante bonito, significativo, importante. Então vamos repetir ele aqui porque, além de eu gostar dele, né, eu gostaria que vocês o conhecessem. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que eu tenha alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. E daí depois, né, eu acho que o nome dele é Padma Dorje, o carinha do Tendrel. Nome não, né, o nome que parece que deram pra ele como praticante. Depois que ele recita isso daqui em português, ele recita, eu acho que em sânscrito. Mas eu deixo essa daí pra próxima, né, mano? Eu só queria mostrar pra vocês o quão interessante, útil e profundo que pode ser esse texto aqui, né? Se você quiser pausar pra refletir um pouquinho mais sobre ele, eu te recomendo, viu? Enfim, né, obrigado por me assistirem até aqui. E eu desafio vocês. Uma única pessoa que chegou até aqui, mano. Vamos ver se alguém chegou. Se tu chegou até aqui, comenta a palavra bolacha. E por esse vídeo é isso. Nos vemos na prática do Dharma. Até o próximo. Tchau, tchau.